queridos. Parabéns aos pais também. Que Deus abençoe os nossos pais, que sem dúvida são muito preciosos nas nossas vidas. Temos muita gratidão por eles e instrumentos que Deus usa e usou, né, nas nossas vidas. Então, toda a nossa gratidão por eles. Amém? Então, vamos continuar hoje, amados, nosso estudo em Abacuque, que nós tivemos a introdução na semana passada e estamos começando essa nova série. Vimos todo o pano de fundo do contexto histórico que nos ajuda a entender melhor este incrível livro em que o profeta Abacuque registra a sua experiência diante de Deus, as orações que ele fez e as respostas que obteve, e assim ele destaca a peregrinação que teve também. A crise, começa em crise o livro, o temor para uma fé renovada, confiante, alegre no Senhor, que é como ele termina o livro. Sendo assim, esse livro ele deveria servir também para consolar e encorajar os demais judeus piedosos que estavam também sofrendo pelos acontecimentos atuais no reino de Judá e a invasão de Jerusalém que ocorreria pelos babilônios no ano de 587 a.C. Então, hoje nós vamos entrar na exposição do texto e estudaremos a primeira oração de Abacuque, que está sofrendo pela situação que vivia. Ele está em crise. Nós vamos perceber isso nessa primeira oração, nesses primeiros 4 versos. E ao final vamos tentar tirar algumas lições desta oração para nós como igreja. Ok? Então esse será o nosso assunto hoje. Vamos começar com a oração. Amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pois Tu és o Deus Santo, Tu és o Deus eterno, Criador de todas as coisas, soberano, que está no controle absoluto de tudo o que acontece, Senhor, na história e também na história das nossas vidas. Por isso nós te rendemos louvores nesta manhã, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia em Jesus. E é no nome dele que estamos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, por esse livro. Obrigado pela experiência que Abacuque passou. E esses registros estão aqui hoje, ó Deus, para nos ensinar também como igreja, como Teus filhos. Por isso nós clamamos ao Pai, usa a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a pregação hoje. Acalma os nossos corações. O Senhor conhece cada um aqui, ó Deus, suas lutas, suas dificuldades, as aflições, as angústias, as crises, ó Pai. E nós clamamos pelo Teu agir, pelo poder do Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor nos remova também, Pai, do nosso pecado, das coisas que não percebemos. Que o Senhor fale, que o Senhor transforme. Nós cremos, ó Deus, no Teu poder, na Tua palavra, nesse meio de graça tão precioso que o Senhor mesmo estabeleceu, que é a pregação da palavra. Então usa, ó Deus, esse meio. Santifica a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a nos voltarmos cada vez mais com a devida atenção para este meio de graça, a pregação da Tua preciosa palavra. Ó Deus, precisamos dela. Preciso da Tua ajuda também nessa manhã, Senhor, para pregar no poder do Teu Espírito Santo. O que for falado aqui na carne seja esquecido, apagado, e fique as Tuas palavras em nós, pelo poder do Espírito, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias lá em Abacuque, capítulo 1. Pode deixar aí posicionado também o seu aplicativo. E vamos observar, em primeiro lugar, que Abacuque está em crise diante do silêncio de Deus
para com as suas orações. Olha como começa o livro de Abacuque, a expressão dessa oração dele diante de Deus. Escute com fé a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Então o livro de Abacuque começa com esta frase: sentença revelada ao profeta Abacuque. A palavra sentença no original traz a ideia de peso, fardo. Então não é uma mensagem suave que Abacuque está trazendo. E isso, claro, porque ele traz da parte de Deus uma mensagem de juízo para com o povo da aliança e também para com os caldeus. E Abacuque lamenta muito o pecado do seu povo. Abacuque está lamentando esta triste situação. E ele está inquieto diante do silêncio de Deus. Por isso ele começa relatando o seu questionamento. Por que Deus está demorando para responder a sua oração? Ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? E essa expressão indica que ele já vinha orando por um bom tempo. E descreve como foi a sua oração, como que estava sendo a sua oração. Ele fala de clamor. E clamor, esse termo, significa pedir socorro. Ele está pedindo socorro. Então ele começou orando, ele começou clamando, levando a Deus, vez após vez, a sua oração sem resposta. Até que esse clamor se transformou em grito. Agora ele já não está mais clamando, ele está gritando. Gritar-te-ei. E a palavra no original aqui, amados, é bem forte. Significa clamar com um coração perturbado, angustiado, em profunda angústia. E pelo que ele está gritando? Ele diz violência. Ele define aqui em uma palavra a situação de decadência moral e espiritual em Jerusalém. Em uma palavra ele resume: a cidade de Jerusalém estava tomada pela violência. Palavra que exprime aqui atitude de opressão, injustiça, crueldade, que vai ser detalhada nos próximos versos. Nós vamos ver que a situação em Jerusalém era terrível. Abacuque estava vendo, Abacuque estava percebendo a maneira errada como o povo de Deus se portava, a lei de Deus sendo quebrada, a maneira cruel que os judeus se tratavam, e o coração de Abacuque sofria com isso. Por isso ele ora, esperando pela intervenção de Deus, e ele estava pedindo aquilo que sabia que Deus já havia feito na história. Como falamos na semana passada, na introdução, Abacuque pode estar lembrando dos tempos do rei Josias, que ele viveu a sua infância naquele período. E o rei Josias foi pai do rei Joaquim, que é o rei atual em Jerusalém, um rei perverso. Mas os tempos do rei Josias foi um tempo de grande reforma no reino de Judá, arrependimento, retorno para os caminhos da palavra do Senhor. Então, provavelmente, Abacuque ele está esperando por um reavivamento. Mas o fato é que Abacuque já vem orando há um bom tempo e Deus não estava respondendo, e isso aflige ainda mais o profeta. Parecia que Deus estava indiferente àqueles dias terríveis. Como que um Deus santo permite isso e não faz nada? Então ele começou com uma angústia pela situação do povo, por aquilo que ele percebia, mas a angústia dele se agravou pelo silêncio de Deus, a aparente indiferença de Deus. Até quando vou continuar orando sem Deus me dar uma resposta? E Abacuque passa por aquela sensação de desamparo da parte de Deus. Desamparado, abandonado. E meus irmãos, essa crise do profeta, essa angústia, ela não é somente de Abacuque. Os outros exemplos de homens de Deus que passaram pela mesma coisa, clamam em oração e recebem o silêncio de Deus. Nós temos o exemplo do rei Davi, em Salmo 13. Salmo 13, muito semelhante a esse clamor de Abacuque aqui. Salmo 13, que lá o rei Davi
diz assim: até quando, Senhor? Percebem? Semelhante, né? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Percebam o sofrimento de Davi. Não se sabe qual era o problema que ele enfrentava, específico, né? Podia ser uma situação de guerra, o inimigo poderoso vindo contra ele, ou então uma enfermidade beirando a morte. E ele já está orando há tempo, e parece que Deus está em silêncio. Outro que passou por isso foi Emã, no Salmo 88, conhecido como um dos salmos mais tristes da Bíblia. E lá ele também passava por terríveis dificuldades, e ele começa o salmo clamando: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. E depois nos versos 13 e 14 ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Sensação de desamparo, sofrendo pela situação que ele passa, terrível, mas ainda agravada por um aparente silêncio de Deus. Temos o exemplo clássico de Jó, homem justo, ímpio, piedoso, e uma tempestade de tragédias assola a vida dele. Perde todos os bens, todos os filhos, toda a saúde, todo o apoio de sua esposa, que critica ele. E no extremo da dor, ele ergueu a Deus várias vezes a pergunta: por quê? Por que estou sofrendo, Deus? Por que a dor não cessa? Ele chegou a dizer: por que eu não morri no ventre de minha mãe? E por um longo tempo, ele recebe o silêncio de Deus. Homens de Deus que se sentiram desamparados, abandonados, e não conseguiam entender por que Deus estava silencioso diante de suas súplicas e orações. Principalmente pelo fato de que há na palavra de Deus promessas que nos encorajam a orar, porque Deus promete responder. Deus promete ouvir a oração do aflito. Mas o fato é que às vezes oramos, clamamos por coisas justas, necessidades verdadeiras, como é o caso de Abacuque aqui. Está pedindo pelo bem, inclusive dos seus irmãos, e Deus parece não responder. Você já passou por situação semelhante? Orando, e com o tempo parece que Deus não responde, a situação não muda, pode até piorar a situação. Pode até piorar. E a angústia cresce. Já passou por isso? Abacuque já. E ele está tendo que agora aprender a lidar com essa situação. Está tendo que aprender a lidar com isso. Mas como sabemos pelo contexto, Deus não está indiferente. O Senhor vai responder no tempo certo, como Ele entende ser melhor, mas Abacuque está tendo que aprender a esperar e perseverar em oração. E avançando então, meus irmãos, vamos observar na sequência de sua oração que Abacuque vai detalhar a situação terrível que o povo de Judá vivia e perceber essas injustiças afligir ainda mais o seu coração. Vamos ler a partir do versículo 3. Deixa eu baixar a ventilação do ar. O frio. Diz assim a palavra. Versículo 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Olha só, que coisa terrível. Nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque menciona aqui, meus irmãos, as coisas que ele estava percebendo, e talvez ele fosse um dos poucos naquela época que estava percebendo o estado de pecado do povo. Entre os reis, os profetas, sacerdotes, juízes, parecia que não havia a menor consciência de pecado. Achavam que estava tudo bem. Inclusive nessa época, muitos falsos profetas se levantaram em Jerusalém, pregando uma espécie de teologia da prosperidade, enquanto o povo se acabava em pecado, pregando aquilo que o povo queria ouvir, e o povo não queria ouvir os verdadeiros profetas. Eles não queriam isso. Se cercavam dos falsos. Por isso rejeitaram os profetas de Deus, que trouxeram a mensagem que muitas vezes eles não queriam ouvir, mas precisavam. Rejeitaram Jeremias, profeta contemporâneo de Abacuque. Inclusive o rei Joaquim mandou prender Jeremias. Jeremias foi contemporâneo do tempo de Abacuque. E olha o que Jeremias fala daqueles dias. Em uma parte do seu livro, Jeremias capítulo 8. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, já falando do juízo de Deus que viria. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Olha o egoísmo do povo. Cada um se dá a ganância. Todos. Estamos falando do povo da aliança. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz. Olha o profeta da prosperidade. Quando não há paz, serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Não há arrependimento. Não há nem vergonha pelo mau ato. O pudor se foi. Portanto, cairão como os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. E o fato é que Abacuque estava vendo tudo isso. Deus estava fazendo Abacuque perceber isso. Deus estava dando para Abacuque um discernimento espiritual da real situação. Deus estava abrindo os olhos de Abacuque. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E obviamente isso incomoda ainda mais o profeta, e parece que ninguém estava vendo. Aquela situação, ninguém está vendo o que eu estou vendo. E por que Deus, o Senhor, me faz ver, se o Senhor não pretende resolver a situação? Entende a angústia dele? Por que eu estou vendo então, se o Senhor não vai responder? Porque eu estou orando há um tempão e nada acontece. E então Abacuque enumera aqui vários pecados que eram a causa da inquietação do coração dele. Ele diz, no verso 3 ainda, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Ele fala de destruição e violência. A violência tomava conta das ruas de Jerusalém. Era muito perigoso andar em Jerusalém. Abacuque fala de contendas. Os judeus viviam em disputas sem acordo. O egoísmo prevalecia, um querendo tirar vantagem sobre o outro. E as pessoas não estavam dispostas a buscar reconciliação. E assim o litígio se suscita. Essas contendas terminavam nos tribunais por questões frívolas. E acabavam com os poderosos explorando os pobres. Como diz Hernandes Lopes em seu comentário, a sociedade judaica estava dividida por várias facções e esses diferentes grupos devoravam uns aos outros. Esses litígios provocavam distúrbios na sociedade, enfraqueciam a família e minavam a vida doméstica, política e religiosa da nação. O povo não só suscitava contendas, mas não encontrava caminho de solução senão perante os magistrados. O clima entre as pessoas era de guerra, de competição,
Nesses litígios, os fortes sempre prevaleciam sobre os fracos, os ricos sempre recebiam sentenças favoráveis sobre os pobres. Não é à toa que o coração de Abacuque se afligia. O povo de Deus, que deveria estar vivendo em harmonia, um ajudando o outro, em amor, estava agora pisando um no outro. Pisando no outro. E Abacuque termina sua oração dizendo no verso 4: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, a lei se afrouxa. Ou seja, quanto mais o pecado era cultivado no coração do povo, a justiça se corrompia cada vez mais, e isso alcançava todos os cargos da nação. Os líderes, os juízes, que deveriam dar sentenças corretas, manter a legalidade, preservar o justo e condenar o injusto, estavam corrompidos também. Israel, como nação, tinha a lei muito boa, a lei de Moisés, a lei civil também, para cumprir, que regulava questões bem específicas: cuidado com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, que cada indivíduo deveria ter, a questão de empréstimos, de propriedades, de herança, de como que deveria ser a punição ao malfeitor pelos magistrados, tudo bem regulamentado. Mas à medida que o povo avançava, o pecado avançava no coração do povo, eles se tornavam indiferentes para com a lei. Tem uma lei boa, mas ninguém dá a mínima para cumprir. Ninguém dá a mínima. E é nesse sentido que o cumprimento da lei se afrouxa. A lei se afrouxa, ele diz, né? O cumprimento da lei se afrouxa e assim a justiça nunca se manifesta. E quando se manifesta era torcida, demorava para sair a sentença, e quando saía era distorcida, era corrompida. Judá vivia um tempo de faroeste. Cada um fazia a sua própria lei, e o poderoso, o rico, nunca perdia a causa. Nunca. Porque comprava o juiz, subornava a testemunha, mandava matar se necessário. E assim a justiça era torcida. O justo acaba perdendo, perde a causa, pois os perversos cercam o justo. Os perversos se sobressaem sobre os justos. Os poderosos perversos compravam juízes, compravam testemunhas e floresciam cada vez mais. Percebem que situação terrível do povo naquela época? Nada muito diferente dos nossos dias. Não é verdade? Nada muito diferente. Os tempos mudam, mas o coração perverso do homem continua o mesmo. Então essa é a questão que deixa Abacuque perplexo diante de Deus. Ele eleva a sua queixa, e essa é a sua primeira oração registrada em seu livro. E meus irmãos, vamos concluir agora então com algumas aplicações. Que lições podemos tirar deste texto que estudamos hoje para nós como igreja? 2 questões. A primeira lição, amados, que podemos tirar é que o crente deve perseverar em oração diante das injustiças. Meus irmãos, em termos atuais, trazendo para os nossos dias, Abacuque era alguém que estava cansado de abrir os jornais na segunda-feira pela manhã e só perceber desgraça. Parece que só tem sangue no jornal, violência, só tem corrupção. Você não se sente assim de vez em quando? E isso entristece o coração de Abacuque. E como crentes deve entristecer o nosso também. Claro, não a ponto de ficarmos paralisados com medo ou obcecados com o assunto, mas lamento sim. Porque
Porque às vezes nós ficamos tão amortecidos diante dessas notícias, dessas más notícias, tão indiferentes a essas tragédias, que nem lamentamos mais. Nós vamos nos acomodar diante dessa terrível situação. Abacuque fica mexido com a situação do seu país. A lei se afrouxa, a justiça não se manifesta. E o que ele faz? Ele clama: Senhor, tem misericórdia de nossa nação. E a verdade, meus irmãos, é que como crentes, nós devemos cumprir o nosso papel também em relação ao nosso país. Sim, somos cidadãos do reino dos céus. Acima de tudo, nossa pátria não é aqui. Nossa pátria definitiva é o reino de Deus. Mas enquanto nesta terra devemos ser os melhores cidadãos, inclusive. Cumprir o nosso papel, fazendo o que está ao nosso alcance. O crente como indivíduo, vivendo como sal e luz, buscando viver e praticar os princípios da palavra no poder do Espírito Santo, onde está inserido, onde você está, na sua casa, no trabalho, na vocação que o Senhor dá para cada um de nós, e crentes inclusive inseridos na esfera pública, sim, trazendo os princípios da palavra em todas as áreas, sendo realmente sal e luz. E é incrível como Deus usou homens ao longo da história, crentes fiéis, que por agirem assim, trouxeram inúmeros benefícios para a sociedade. Inclusive benefícios que colhemos até hoje. Deus usou esses homens. Mas, amados, junto com isso, nós não podemos deixar de orar pelo nosso país. Não podemos deixar de orar pela nossa nação. Orarmos pela paz em nossa cidade. Orarmos pelas autoridades que possam exercer um governo justo. Orarmos pelas eleições que vêm por aí, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porém, claro, lembrando, meus queridos irmãos, que enquanto neste mundo caído, teremos sempre que lidar com o pecado, sempre. Governo perfeito, amados. País perfeito, amados. Só lá. Lá na glória. Quando o Senhor Jesus Cristo, o Rei, o perfeito, vier e estabelecer definitivamente o reino de Deus. E esse tempo se aproxima cada dia mais perto. Mas, amados, notem que se já é ruim perceber essas injustiças no nosso país, pior é perceber isso entre o povo de Deus. No tempo de Abacuque, as duas coisas andavam juntas, e Abacuque percebia o povo que deveria ser luz para as nações, tão corrompido quanto as demais nações. E a verdade é que nos dias de hoje, trazendo para o nosso tempo, essa carnalidade está afetando também grande parte da igreja brasileira que se diz evangélica, mas que se afasta cada vez mais da palavra de Deus. Como diz o comentarista Wenham, nos dias de Abacuque, como nos dias de hoje, grandes problemas de injustiça podem ser encontrados entre o povo de Deus. Não raro, a igreja confronta com rigor os pecados daqueles que estão fora dela, enquanto tolera em seu meio aquilo que é explicitamente ofensivo à santidade de Deus e contrário às Escrituras. Ficamos tão aterrorizados com os pecados lá fora. Como anda o seu coração diante de Deus? Percebam a atitude sábia de Abacuque ao constatar isso. Abacuque está constatando tudo isso. O profeta de Deus, ele está vendo isso. Como que ele agiu? Ele não se tornou... É interessante porque Abacuque não se tornou amargo. Abacuque não se tornou juiz e julgador do seu povo, criticando todo mundo com um tom condenatório. Ele não ficou colocando aquele discurso amargo, sem esperança no Facebook. Ele não se agarrou às armas carnais para resolver a situação. Ele denunciou sim o pecado. Mas principalmente se colocou em oração, pedindo por compaixão, por misericórdia da parte de Deus, como ele vai dizer lá no 3º capítulo: Senhor, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, o Senhor vai bater, mas suaviza.
lembra-te de tua misericórdia. E essa é uma lição importante, meus amados irmãos, orarmos pela situação da igreja no nosso país. Que Deus tenha misericórdia, a começar por nossas vidas, como igreja local agora, falando em IBR. Somos tão falhos, tão propensos a desviar, a perder o foco, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a darmos um bom testemunho do amor de Cristo. A gente tem tanto para crescer nisso ainda. Testemunho do amor de Cristo. Que possamos também perseverar no amor pela palavra de Deus. E oremos pelos nossos irmãos em outras igrejas. Oremos por eles. Que possamos ter mais igrejas bíblicas espalhadas pelo nosso país. Mais pregação expositiva. Porto Alegre precisa disso mais do que tudo. Nosso querido Rio Grande do Sul. Querido e amado Rio Grande do Sul. Tão carente do Evangelho. Você tem orado por isso? Você tem orado por isso? Como andam as suas orações? Você está mais preocupado com a glória de Deus ou só com interesses próprios? Você quer que a glória de Deus se manifeste ou quer que Deus apenas beneficie você? Oremos, meus irmãos, oremos. Senhor, aviva a tua obra. E vamos aproveitar os nossos pequenos grupos para reforçarmos mais as nossas orações nesse sentido. Aproveitar nosso tempo ali em grupo, pequeno, né? Orar pela situação da igreja, orar pelo país, forçar. Grandes avivamentos na história começaram por pessoas orando. Às vezes uma pessoa, um pequeno grupo, perseverando em oração. Amém? E a segunda e última lição, meus irmãos, que podemos destacar hoje, é que o silêncio de Deus não significa, porém, que Ele não ouve nossas orações. Como vimos, a angústia de Abacuque, diante da triste situação do seu povo, foi aumentada diante do silêncio de Deus. Até quando, Senhor? É o clamor de alguém que percebe o mal se espalhando e não entende onde está Deus que não intervém nesta situação. E esse silêncio deixou o profeta com aquela sensação de desamparo, de abandono da parte de Deus. E quantos de nós já não passamos por isso? Quantos de nós já não se sentiram assim? Quando sofremos aflições, dores? Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por exemplo, uma enfermidade crônica. Falta de recursos, desemprego, solidão, violência que assola. E oramos, e parece que Deus está em silêncio. Porém, amados, o livro de Abacuque nos ensina que este silêncio de Deus não é indicativo de apatia, de indiferença. Deus não é um mero espectador desinteressado dos nossos assuntos, seja dos menores aos maiores. Ele está muito interessado e está no controle de tudo. Como diz o comentarista Feinberg, esse silêncio não significa, porém, que não há resposta, que a sabedoria divina é incapaz de enfrentar com êxito a situação. Tudo está sob seus olhos perscrutadores e tudo se acha sob o controle de suas mãos poderosas. Nada escapa do olhar atento de Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, 4. Por isso, meus irmãos, conhecimento de Deus é fundamental. Conhecimento do caráter de Deus diante de situações terríveis. É isso que fortaleceu a fé de Abacuque. Aprofundou o seu conhecimento do único Deus verdadeiro. Ele conheceu mais profundamente esse Deus verdadeiro e descansou nele. Conhecimento, meus irmãos, de que Deus nunca se apavora. Nunca. Deus nunca se apavora. Deus nunca é pego de surpresa. Ele nunca se precipita em seu agir. O tempo de Deus é perfeito. Deus nunca está alheio àquilo que sofremos, aos dramas que enfrentamos. Ele não permite que caia um fio de cabelo da nossa cabeça contra a sua vontade. Por isso, uma das vezes que Jesus ensinou sobre a perseverança que devemos ter em oração,
ele usou a parábola do juiz iníquo em Lucas 18. Lembram daquela parábola? A viúva que importunou o juiz até que ele atenda a sua causa. E a ideia é que se até esse juiz iníquo faz isso, o que dirá o nosso Deus bom e soberano? Por isso que o Senhor Jesus concluiu: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Portanto, amados, como crentes, devemos aprender a viver pela fé. Isso é um aprendizado constante na vida do crente. Aprender a viver pela fé, não por vista, confiando no Senhor mesmo quando não vemos as nossas orações sendo respondidas imediatamente. Mesmo que não vemos, não percebemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar ao seu coração. Entenda a aparente demora de Deus em suas orações como prova de sua fé. Estímulo à perseverança e uma dependência maior de Deus. O Senhor está trabalhando em você também enquanto você ora. Enquanto você ora. E tenha certeza, o Senhor sempre responde às nossas orações. Sempre. No tempo dele e como ele acha melhor. E muitas vezes isso não vai ser bem o que estávamos esperando. Como será o caso de Abacuque aqui, que vamos estudar semana que vem, a resposta de Deus. Porém, Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Diante daquele propósito maior, que é forjar a imagem de Jesus em nós para o louvor de sua glória. Isso é o mais importante. Mais importante do que ministério, mais importante do seu trabalho, das suas funções. Mais importante, Deus usa tudo para acima de tudo, forjar o caráter de Cristo em nós. É claro que em nossas orações precisamos aprender também a orar guiados pelos princípios da palavra. Tiago diz que muitas vezes oramos e não recebemos porque pedimos mal, por prazeres egoístas. E devemos também combater o pecado específico em nossas vidas. Confessá-lo, tratar isso diante do Senhor. Mas a certeza que você pode ter é que em Cristo, Deus nunca nos desampara. Nunca. Ainda que as respostas de nossas orações demorem, o Senhor não desampara os seus filhos. E sabe por que Ele não desampara? Sabe por quê? Porque um dia, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, deixou a sua glória nos céus e veio para esta terra caída de injustiças. Veio para cá, se encarnou, assumiu a forma de servo, viveu uma vida perfeita de obediência à lei que você não consegue viver. Ele viveu, ele cumpriu tudo, todas as demandas da lei, tudo. Foi o único justo. Cumpriu com perfeição. E aí então, sem ter pecado nenhum, ele se fez pecado na cruz do Calvário e ele foi desamparado. Ele sofreu o total desamparo de Deus lá no madeiro, quando a ira de Deus toda sobre o pecado foi derramada sobre ele. Por isso que a cruz é o momento mais importante da história. A ira de Deus toda ali, no Filho de Deus. E por isso o Senhor Jesus, ele bradou, ele clamou em alta voz, em profunda angústia antes de morrer. Você lembra as frases? A frase do Senhor? Deus meu, por que me desamparaste? Em profunda angústia e dor. A maior angústia que um homem já passou nessa terra. E ele estava lá. Ele estava lá, o justo, o inocente, o perfeito, o puro, o santo, sofrendo no seu lugar. No meu lugar. Por nossas injustiças. Por nossa arrogante justiça própria. Nossas iniquidades que merecem o total desamparo de Deus. Total
desamparo de Deus. Mas Jesus sofreu isso no lugar de todos que se arrependem hoje e confiam somente nele, para que nunca mais experimentemos o total desamparo de Deus. Nunca mais. Nunca mais experimentaremos isso. Nunca. É por isso que Deus não desampara os seus filhos. Então, quando você estiver tentado a pensar que Deus desamparou você, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e persevere em oração. Continue derramando o seu coração diante do Senhor em clamor, em petições, mas acima de tudo, em louvor, em adoração. Pois Deus, nosso Pai em Cristo, nunca nos desampara. E é pela cruz que você pode orar como Abacuque orou, como Abacuque aprendeu a orar no final do seu livro. É pela cruz que você pode orar junto com Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque Ele foi desamparado, nós nunca seremos, quando estamos em Cristo. Que você possa se voltar para Cristo, encontrar nele o consolo todo, o único que pode consolar as nossas almas inquietas e satisfazer os nossos anseios. Que Deus nos ajude, então, meus irmãos, a crescermos como igreja, a levarmos diante de Deus as orações, diante das injustiças que percebemos, orarmos pelo nosso país, orarmos pela situação da igreja e lembrarmos que o silêncio de Deus não significa que Ele está apático ou indiferente. Ele está em controle, Ele está agindo, Ele tem o melhor para os seus, e em Cristo nós provamos desse amor que nunca nos decepciona. Essa é a maior alegria que um pecador pode ter nesta terra, ser salvo por Cristo e andar com Deus em um relacionamento verdadeiro, vivo e pessoal. Amém? Semana que vem estudamos a resposta de Deus a Abacuque e vamos tentar buscar tirar mais algumas lições para nós como igreja, e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tua maravilhosa graça em Jesus. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pela cruz. Ó Senhor, gloriosa esperança que temos, esse consolo em Cristo. E ao mesmo tempo, Pai, como igreja também nós levamos ao Senhor a súplica, o clamor pelo nosso país. Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, nessas eleições que virão. Tem misericórdia, Senhor, abençoa as autoridades que possam exercer um governo justo. Tenhamos paz para pregar o Evangelho. Ó Deus, ajuda, Senhor, a nós também, como crentes, sermos sal e luz no cenário onde estivermos. Dá-nos força para não sermos corrompidos por Tua graça, pelo Teu poder do Espírito Santo. E nós clamamos, ó Pai, pela igreja, Senhor. Nossos irmãos espalhados, que se reúnem hoje também para culto. Ó Deus, abençoa os pastores, abençoa as igrejas, abençoa os irmãos espalhados, Senhor, por esse país. Ó Deus, tem misericórdia pela nossa cidade, tem misericórdia, Senhor. Rogamos também por mais obreiros, ó Deus, por pessoas, por homens quebrantados, que preguem a Tua palavra, Senhor. Oramos por pregação expositiva, por graça também, por quebrantamento, arrependimento. Tem misericórdia, Senhor, também da Tua igreja. E nos abençoa aqui também, Pai, como igreja local, a perseverarmos na Tua palavra, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.